Olá, gente, bom dia. Dá bom dia, Kel? Bom dia. Hoje o nosso pão diário vai ser com essa coisinha aqui. Do meu lado acordou cedo, tá todo mundo dormindo. Mas vamos lá, vamos começar, na verdade, nosso pão diário. O nosso pão diário hoje está libertador. A palavra de liberdade, de quebra de jugo vai estar sendo ministrada sobre o nosso coração. Então eu peço que você, se puder, abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu peguei esse texto e a gente separou algumas palavras-chave desse texto para a gente entender o significado de fato da palavra e entender quão vasto e como pesado é esse texto escrito por Paulo no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Eu escolhi uma palavra liberdade. Qual é a palavra, Raquel? Liberdade. Liberdade. Tem liberdade, subjugar, submeter e jugo, e tem a escravidão. Vamos esmiuçar isso aí. Primeiro, a palavra que a gente vai entender a sua essência é a palavra liberdade. O que é liberdade? Liberdade é a condição daquele que não se acha submetido a qualquer força constrangedora, física ou moral. Como também é a condição daquele que não é cativo ou que não é propriedade de outrem, de ninguém. Isso é liberdade. Liberdade é você não se sentir subjugado, pressionado, nem física e nem moralmente por ninguém. Você não é propriedade de ninguém. Você é livre. Isso é a liberdade que Paulo escreveu e que Jesus também nos ensinou. A gente vai entender isso mais para frente. Vamos continuar. Então, a segunda palavra que eu grifei, vamos ler o primeiro texto, né? A parte A do texto, que diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Entendeu o que é liberdade? Cristo te libertou para você não ser escravo de ninguém. Cristo te libertou para você não ser subjugado a ninguém. Você é livre. A única escravidão que existe sobre a nossa vida hoje é a escravidão do amor de Deus. É a justiça. Ela é a nossa razão de viver. A justiça de Deus. Vamos lá. E vem a segunda palavra que eu grifei, que é submeter. Submeter é tirar a liberdade e a independência de alguém. Submeter é dominar, é subjugar, é sujeitar. Submeter é reduzir a obediência, a dependência ou render-se, obedecer às ordens e às vontades de alguém, sem nem questionar, mesmo achando que é errado, que não é certo, você se sente subjugado por alguém. As outras duas palavras assim, é jugo e escravidão, mas eu vou falar primeiro da escravidão para depois a gente vir para o jugo. A escravidão, que está lá no final do texto, que diz assim, ó: portanto, permaneceis firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O que é escravidão? Escravidão é aquele que é privado da liberdade. A escravidão é aquele que está submetido à vontade de um senhor a quem pertence como propriedade. Diga assim: eu pertenço ao Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus. Eu sou propriedade dele. Somente dele. Raquel repetiu aqui lindamente. Obrigado, meu amor. Tá me ajudando muito, viu? Isso é escravidão.
Precisamos entender que nós somos escravos de Cristo e de mais ninguém. Ninguém pode botar esse nível de pressão sobre a nossa vida ao ponto de nos fazer mal. Não pode. Não pode. Ninguém pode fazer mal a você com um nível de pressão tão grande que você passa mal, fica doente, sabe? Eu não quero me aprofundar muito, não, porque de repente eu firo alguém, eu alcanço alguém, vai não ferido, né? Vai se sentir confrontado com a verdade, mas é uma verdade. E eu quero continuar aqui com a palavra jugo, ou seja, o texto falou que nós não podemos nos submeter, arriar a cabeça, aceitar de novo, a ter um jugo de escravidão. Entendemos o que é escravidão e agora a gente vai ver que tipo de jugo é esse. O jugo, ele vem do latim subjugare, submeter-se, dominar, deixar de baixo, deixar, sabe, abaixo dos pés, assim, subjugando. Mas o jugundo grego, que é zigon, que é jugo, que é a canga para manter animais presos entre si. É aquele, quem é do sertão aqui, sabe? Quem já foi lá, tem aqueles bois que carregam água, que tem uma madeira que pega no pescoço de um e do outro, para que eles fiquem juntos, caminhando num só sentido. Esse é o jugo, né, que na sua etimologia se refere. Mas o jugo bíblico ao qual Paulo se refere, ele está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 29 e 30. Esse é o jugo que antigamente, antigamente não, até hoje, os rabinos, eles em Israel, eles têm os seus jugos, cada rabino, cada mestre, ele tem suas escolas. Então, o jugo, o fardo, é o tipo de ensinamento, a interpretação da lei, da Torá, do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Essa interpretação é o jugo. Ou seja, os talmide, que são os discípulos desses tais rabinos, eles procuram os seus rabinos para trazer a interpretação. O que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer. Isso se chama jugo. Isso se chama jugo na Bíblia. O que é que eu posso, o que é que eu não posso. A interpretação da lei de Moisés era isso que dizia aos seus talmides o que fazer e o que não fazer. Então, quando Paulo vem, olha, não tenha sobre vós um jugo de escravidão, uma pressão psicológica tão grande que lhes faça ser escravos de novo. E eu queria encerrar esse texto que fala de liberdade, esse estudo de hoje, lendo o texto de Mateus, que já está longo, está em quase 8 minutos, lendo o texto de Mateus 11, 29 ao 30, que diz assim: tomai sobre vós, Jesus falando, tá? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Dentre aqueles rabinos da época que tinha suas escolas de rabinos, os seus talmides, chega Jesus oferecendo uma forma mais fácil de interpretar a lei, uma forma que não trazia tanto jugo, tanto peso, que libertava as pessoas, as vossas almas tão aprisionadas diante de tantos jugos pesados que eram colocados sobre suas vidas. Talvez você esteja recebendo a essa hora um jugo pesado, difícil de aceitar. Eu quero lhe convidar a pedir o jugo de Jesus sobre sua vida, assim como ele disse em sua palavra, o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Deus abençoe, fala, Deus abençoe. Deus abençoe. Espero que seja edificante essa palavra para sua vida. Pastor Marcos te ama, tamo junto sempre, fala, tamo junto sempre. Tamo junto sempre. E um murrinho, faz assim, um murrinho, fecha assim a mão. Fecha a mão ali, bate assim, sempre. Eita!